A cada dia que passa, eu espanto-me com a superficialidade da minha geração. Um dia desse, com bastante tempo livre, eu resolvi mergulhar no mundo televisivo. Eu liguei a televisão e, com o controle remoto na mão, eu viajei via cabo as diversas opções que a mídia eletrônica nos oferece. Quando chegou a noite, eu senti-me vencido. Aquilo que eu assisti não era lazer, tampouco cultura. Era pura perca de tempo. Porque na televisão os noticiários estão cada vez mais rasos. Eles evitam temas relevantes. Fogem da discussão imparcial. A ratinização dos programas de auditório chega a agredir o bom senso. A dramaturgia das novelas é um acite à arte teatral. Os diálogos são patéticos. E os programas infantis em nada educam. Simplesmente estão enchendo os cofres de suas apresentadoras que nada têm na cabeça e que ensinam comportamentos éticos, no mínimo questionáveis. E na música, as letras medíocres para fazer sucesso necessitam apelar para sentidos ambíguos. Haja visto que não faz muitos anos que a música que fazia sucesso em nosso país, secular, não tinha nem letra. Era tchá, 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 tchá. Aí agora inventaram um tal de leque, leque, leque. Dá para entender o nível do país e assimilar isso como música e poesia? Parece que os grandes poetas e músicos se esforçam, mas eles carecem de inspiração de tempos não muito antigos, quando se escrevia e cantava com tanta maestria. E os filmes, fazendo apologia à violência, só exploram o macabro e o terror. Eles não conseguem criar tramas inteligentes. Mostra em nossas televisões enredos claramente repetitivos, só visando lucros. Os filmes hoje são destituídos do ideal de fazer artes. E as revistas, uma infinidade delas que entulham as bancas, e os livros que aparecem na lista dos best-sellers, são risíveis do ponto de vista literário. Queridos irmãos, o Ocidente terminou o século XX impregnado de uma cultura pop que Richard Hamilton, o artista inglês, conseguiu descrever claramente, quando ele disse o seguinte: essa cultura que está aí, ela está sendo dirigida às massas. Ela é compreensível, mas sem exigir reflexão. Ela é facilmente substituível por outra emoção. Ela foi produzida às pressas, ela é glamourosa, ela é sensual. Queridos irmãos, a produção cultural do Ocidente empobreceu. Daí a pertinência do grande poeta T.S. Eliot. Ele disse: aonde está a vida que nós perdemos vivendo? Aonde está a sabedoria que nós perdemos com o conhecimento? E aonde está o conhecimento que nós perdemos com o acúmulo de informação? Disse ele que o ciclo dos céus, em 20 séculos, nos levaram para mais longe de Deus e mais próximo do pó. Eu sei que algumas mentes já podem estar aí conjecturando, dizendo: pastor, o que tem a ver o texto que o senhor leu com esses conhecimentos gerais? O mais triste é constatar que a igreja, ela também está sendo afetada por essas culturas de massas. Ela é oriunda dos Estados Unidos da América, porque vocês sabem que a maioria do besteurol teológico surge de lá. Eu sei que há grandes teólogos como John Piper, John MacArthur, vários escritores que Deus tem levantado, mas a maioria das heresias surgem de lá e vem aqui para a América Latina, e a gente tem que beber todo esse caldo. Quem se lembra das ondas de heresias que adentraram em muitas igrejas? Quem se lembra do movimento do Caicai? Alguém já ouviu falar do Caicai? As pessoas iam para a igreja para cair. O que você quer fazer? Você quer cantar, ouvir a palavra? Não, quero ficar caindo. Mas você não vai ouvir a palavra? Não, quero ficar rolando no chão. Isso aí, pô. Quem se lembra da febre do dente de ouro? Lembra do dente de ouro? As pessoas não queriam mais sentir a presença de Deus. Acabava o culto e dizia: abre a boca, para ver quem tem o dente de ouro. Quem se lembra da febre do paletó ungido? Os pregadores não pregavam mais, só tiravam o paletó e jogavam. E as pessoas caíam. E um dia me perguntaram, pastor José Neco, por que as pessoas caíam? Eu disse: isso aí deve ser o fedor do paletó. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você canta é para a glória dele. Se você prega é para a glória dele. Tudo que você faz na igreja é para que o nome dele seja exaltado e glorificado para todo sempre. Aqui não é show gospel. Esse púlpito aqui não é um palco. A igreja não é plateia. Esta casa ainda é chamada casa de oração, onde as pessoas vão sentir a presença de Deus. Mas hoje há uma forte tendência de transformar a igreja em big business do lazer.
ou pior, em big business do lazer espiritual. Porque, lamentavelmente, alguns pastores, eu sei que há suas raríssimas exceções, mas alguns deles estão abandonando as suas vocações. De portadores de boas novas, estão assumindo novos papéis. Estão virando animadores de auditório e arrecadadores de fundo. Outros enxergaram-se como empresário, vestiram-se como empresário. Pasme, eles estão até contratando guarda-costa para se proteger. Eles acham-se sequestrável. E o culto em alguns lugares. Tenho viajado esses estados, alguns estados do nosso Brasil, e tenho percebido que o culto em alguns lugares já não está mais centrado na máxima de João Batista. Importa que ele cresça e que nós venhamos diminuir, porque tem muita gente querendo aparecer mais do que Jesus dentro da igreja. Os sermões hoje podem ser facilmente confundidos com palestra de neurolinguística. Aqueles irmãos, o cristianismo ocidental, ele não conseguiu salgar. Ele perdeu o seu sabor e conformou-se em ser raso. Porque infelizmente hoje está se atraindo grande multidão, não pela força argumentativa do evangelho, mas pelo bem concatenado marketing. Está impressionando as plateias pela capacidade de aproximar a linguagem religiosa da cultura pop, mas não está propondo conteúdo sólido de vida. Porque hoje nós estamos observando que as igrejas estão cheias de pessoas, de gente, mas vazias de Deus e entupidas de sincretismo religioso. A maioria dos seminários estão sendo levedados por um fermento chamado liberalismo. Algumas igrejas hoje está encharcada por uma miséria chamada teologia da prosperidade. Evangelho da graça, ninguém quer ouvir mais. As pessoas estão atrás do evangelho da casa nova, do carro zero, da conta gorda. Ninguém fala mais sobre o sangue de Jesus, que perdoa pecado, que é capaz de transformar a vida. A mensagem que dá ibope hoje, tanto na área da pregação do louvor, eu sempre digo isso, mas é uma verdade, é: receba aí, olha aí, eu estou vendo, é Gabriel, a bandeja está quentinha, ai, 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 é para você. Aí eu venho aqui esta noite e leio um texto bíblico. Olha o texto que eu li: homens que foram cerrados pelo meio, homens que foram mortos ao fio da espada, homens que estavam presos, e quando foram libertá-los, disseram: ei, você está livre? Ele disse: não, quero continuar preso. Mas você já está livre. Eu quero continuar preso para cumprir o evangelho de Jesus Cristo em toda a minha vida, em toda a minha história. E quando eu venho aqui esta noite criticando, levantando a minha voz para dizer que este evangelho que está sendo oferecendo Deus como instrumento viabilizador de sonhos pessoais e particulares e individuais, é outro evangelho, saiba que eu não tenho nenhum conflito com o meu coração. Eu vou para minha casa e vou deitar a cabeça no meu travesseiro com a consciência pura e limpa de alguém que pregou o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas nós devemos lembrar que essa igreja neopentecostal, o alto neopentecostalismo e baixo neopentecostalismo que está crescendo no nosso país, não está crescendo pelo afluxo de pessoas que estão buscando as felicidades descritas nos moldes dos prazeres efêmeros de posse de riqueza, mas essa igreja está crescendo no nosso país porque o brasileiro sofre. Nós vivemos numa cultura afro com baixo nível educacional. Do lado em São Paulo, Interlagos, favela. Morumbi, favela. Do outro lado, Vila, favela. Um povo que sofre. E a teologia da prosperidade vem como uma luva devido à situação socioeconômica do país. Qual é o carro que você tem? Isso eu não tenho um carro. Mas você tem bicicleta? Nem bicicleta. Vem para cá. O pastor, a cada piscada que dá, está entregando chave de carro zero. Você mora onde? Na minha casa é uma casa. Vem para cá. Estão fazendo uma campanha aí agora, que estão dando só apartamento terraço. Você trabalha do quê? Eu sou ajudante do ajudante, auxiliar do auxiliar. Vem para cá. Você tem cara de gerente. Ó, sua cara é cara de gerente. E eu me lembro quando estava assistindo o telejornal, escutei o testemunho de uma senhora, às portas do templo católico da igreja de São Judas, e ela estava agradecendo a graça alcançada. E sabe qual era a graça alcançada? Ter marcado uma consulta para a filha daqui a 3 meses. Essa é a situação absoluta do nosso país. Ei, irmão, o nosso povo sofre.
Os pastores que estão aqui desta geração são pastores de um povo que sofre, que é pobre e que é desprovido de uma classe política que eu quero sequer adjetivar. E essa gente corre para os nossos tempos, alguns poucos, em busca de carros novos. Mas essa gente corre para os nossos tempos também, levando o filho doente nos braços. E essa gente corre para os nossos tempos mal vestida, mal alimentada, mal educada e mal cuidada. E eles estão correndo para os nossos templos em busca da misericórdia e da graça de Deus. Mas nessa busca, essa nossa gente está querendo, para não dizer exclusivamente, a solução imediata de todos os seus problemas. E de alguma forma, algumas igrejas estão incentivando a busca desse povo. Quem já passou perto de uma igreja viu uma placa bem grande assim, escrita assim: pare de sofrer. Quem já viu? Pare de sofrer. Camarada daqui, a empresa faliu, não deu certo, a mulher está... Pare de sofrer. Encontrei. Aqui não sofre mais. Aqui ninguém tem dificuldade. Aqui você pisca e a conta está gorda no outro dia. Aqui você entra de fusquinha e sai dirigindo um Mitsubishi. Que evangelho é esse? Aleluia! Para não dizer que eu estou fazendo apologia à pobreza, eu quero dizer que os bens nascidos também sofrem. Os ricos também sofrem. Os bem educados também sofrem. Porque o sofrimento nivela todas as pessoas. Na hora da dor, todos somos iguais, com dinheiro ou sem dinheiro. Aleluia! Glória! Agora olha a minha linha de raciocínio dentro dos textos que eu acabei de ler. Nós temos uma mensagem. E qual é a mensagem? É o Evangelho. E o que é Evangelho? É porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que está acontecendo com algumas igrejas? O que está acontecendo com algumas igrejas que não estão trazendo esse Evangelho? Estão trazendo uma outra mensagem: pare de sofrer. E esse povo está vindo e contra uma liderança espiritual, ignorante, que responde ao sofrimento desse povo com pseudo-evangelho. Um evangelho que se propõe a acabar com o sofrimento do povo, negligenciando o fato de que o sofrimento é inerente à vida humana. Eu venho dizer aqui esta noite em alto e bom tom: ei, irmão, não é possível acabar com o sofrimento. Eu digo mais ainda, que não é necessário acabar com o sofrimento. Eu vou mais ainda: a convocação do Evangelho não é uma convocação para quem quer parar de sofrer. Esse evangelicalismo brasileiro, que se tornou hegemônico pela sua presença na mídia. Pode ligar a televisão. Vem para cá, nós encontramos um pó. Esse pó foi o pó que sobrou, que Jesus pisou. Onde vocês viram? Está lá, a gente encontrou ele. E vem para cá, nós encontramos uma água. Ninguém tem essa água. Vem para cá, que agora nós estamos com um pedacinho de lenço. Eu estava assistindo a televisão e vendo um que dizendo: você vai levar essa bala para casa. Vai o quê? Vai chupar. Vem para cá. Teve um falando do sabonete: vem para cá que você vai passar o sabonete. Está criando no imaginário do povo um cristianismo budista. Ei, vou repetir novamente. Está criando no imaginário do povo um cristianismo budista. Não é evangelho de Jesus Cristo. Pastor, por que é budismo? Porque é no budismo que o ser humano vai só atrás da felicidade para evitar o sofrimento como propósito maior da existência. Não no cristianismo. Porque cristianismo, ele é paradoxal em todas as propostas. Jesus disse: se você tentar ganhar a tua vida aqui, você perde. Mas se você perder ela por amor a mim, você vai encontrar ela lá em cima. Você vai encontrar. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui esta noite nesse culto de ensino, nós diríamos: Paulo, dá uma palavra, o povo está animado, quer ouvir uma mensagem, mas dá uma palavra para alegrar esse povo, para animar. Paulo chegaria aqui esta noite e diria assim: irmãos, eu sinto prazer nas fraquezas. Aí não, Paulo. Aí não, Paulo, aí não. Você sente prazer o quê? Paulo, isso é esquisito. Ele diria: é esquisito, é sem nexo, é paradoxal, é antiacadêmico, é sugestão absurda. E o que tem isso a ver, Paulo? Por isso que isso para o mundo é loucura, mas para mim ainda é poder de Deus, está dentro do Evangelho. Ô Paulo, você sente prazer o quê? Na debilidade, nas ofensas, na indigência, no acossamento, nas aflições, nas calúnias, nas perseguições. Eu vejo gente dizendo na igreja assim: irmão, cuidado, tá tendo um levante aí, estão me perseguindo, estão falando mal de mim. Olha o sermão de Deus, você está no lugar certo. Você está no lugar certinho. Eu creio. Se Paulo tivesse aqui esta noite, nós diríamos:
Nós diríamos assim: ô Paulo, vamos ser sinceros, depois que você entrou para o Evangelho, todas as portas se abriram. Paulo diria: vocês não leram nada ao meu respeito. Paulo faz 3 viagens missionárias, ele entra no barco, os 3 barcos afundam. Se fosse alguma igreja dizer: esse homem precisa de uma corrente brava, ele está com encosto, afunda. Mas e aí, Paulo, como que foi a sua vida depois do Evangelho? Ele disse: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipo, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Coríntio, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei naufrágio em Roma, eu fui picado por cobra, eu fui algemado, eu levei 195 chicotadas. E você vai parar? Ele disse: eu não posso, eu estou combatendo o bom combate, eu vou terminar a carreira, mas a fé, quem que vai continuar? Quem vai continuar? Quem vai continuar combatendo o bom combate?